Nós iremos falar agora um pouco sobre os disacarídeos. Os disacarídeos consistem em dois monossacarídeos unidos covalentemente por uma ligação que nós chamamos de ligação glicosídica. A ligação glicosídica que une dois monossacarídeos é formada quando o grupo hidroxila de um monossacarídeo reage com o carbono anomérico de outro. E vocês devem estar se lembrando do carbono anomérico. O carbono anomérico era aquele carbono da carbonila, que na estrutura linear ele não era quiral, mas quando ocorre a ciclização, ele passa a ser um carbono quiral. Vamos observar então como ocorre essa reação de condensação, de formação de um disacarídeo. Então, vocês devem ter observado que aqui tem um OH e aqui um hidrogênio. Então, dois hidrogênios, um oxigênio, H2O. Para que seja formada essa ligação, vai acontecer uma desidratação. Aqui vai sair uma molécula de água. E a partir de então, é formada uma ligação glicosídica. Para quebrar essa ligação glicosídica, deve acontecer o contrário, a entrada de uma molécula de água para que seja desfeita essa ligação entre esses dois monossacarídeos. Na descrição de disacarídeos ou polissacarídeos, a extremidade de uma cadeia de um carbono numérico livre, que não está envolvida em uma ligação glicosídica, é chamada de extremidade redutora. E esses compostos, eles são chamados redutores justamente porque eles atuam como agentes redutores, ou seja, eles sofrem oxidação. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Aqui nós temos o disacarídeo maltose. Ele contém dois resíduos de glicose, ou seja, a maltose é formada pela união entre duas glicoses. E essa união ocorre aqui no carbono de número 1 de uma glicose. Lembrem-se, esse é o carbono anomérico. E o carbono de número 4 da outra glicose. Então, aqui nós tivemos uma reação, uma formação de uma ligação glicosídica. Só que a maltose, na sua segunda glicose, ela conserva um carbono anomérico livre. E quando acontece isso, de conservar um carbono anomérico livre, nós temos um açúcar redutor. E ele é chamado de açúcar redutor porque ele pode sofrer oxidação. Ao contrário da maltose, a sacarose não contém um átomo de carbono anomérico livre. Então, a sacarose, ela é um açúcar não redutor. Vamos ver um pouquinho, então, aqui sobre a sacarose. Ela é formada por dois açúcares, dois monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Aqui na glicose, vocês já devem ter observado que o carbono envolvido na ligação é o de número 1, é o carbono anomérico. E aqui na frutose, também é o carbono da carbonila, aquele carbono que não era quiral, mas quando houve a ciclização, ele passou a ser um carbono quiral. Então, os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica. Não sobra nenhuma extremidade redutora. Essa não é uma extremidade redutora, essa também não é uma extremidade redutora. Portanto, a sacarose, ela não é um açúcar redutor. Ela é um açúcar não redutor. Isso é importante porque a sacarose, ela é translocada na planta. Então, é importante que ela seja um açúcar não redutor e que não sofra oxidação à medida que ela está sendo translocada. Outro exemplo interessante é a trealose.
A trealose, esse disacarídeo, é formado por duas moléculas de glicose. E vamos ver como está acontecendo a ligação glicosídica? O carbono anomérico dessa primeira glicose está envolvido na ligação. E o carbono anomérico, também de número 1, dessa outra glicose, também está envolvida na ligação glicosídica. Então, pessoal, os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica. Então, aqui não tem espaço para que ocorra redução ou oxidação. A trealose, portanto, é um açúcar também não redutor, porque ele não tem uma extremidade livre no carbono anomérico. Todos eles estão envolvidos na ligação glicosídica. E isso também é interessante porque a trealose, ela compõe a hemolinfa do inseto, que é o fluido circulante, que muitas vezes, de uma forma equivocada, a gente se refere à hemolinfa como o sangue do inseto. Só que ela tem uma função diferente do sangue. A função da trealose é de armazenamento de energia. Vamos falar um pouquinho sobre os polissacarídeos. A maioria dos carboidratos encontrados na natureza ocorre como polissacarídeos. Lembrem-se que polissacarídeos são formados por mais de 20 monossacarídeos, mas polissacarídeos podem ter centenas de monossacarídeos ou até milhares de monossacarídeos. Os polissacarídeos diferem uns dos outros na identidade das unidades de monossacarídeos repetidas. Por exemplo, se são apenas glicoses que compõem esse polissacarídeo. Também diferem no comprimento das cadeias, se são cadeias mais curtas ou mais longas, nos tipos de ligação unindo as unidades, se são ligações do tipo alfa, ligações do tipo beta, e no grau de ramificação, se é uma cadeia linear ou uma cadeia ramificada. E nós podemos classificar os polissacarídeos em dois tipos, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos contêm somente uma única espécie monomérica, por exemplo, um homopolissacarídeo formado apenas por glicose. E vocês devem ter observado que existem homopolissacarídeos com estrutura linear e homopolissacarídeos com a estrutura ramificada. Já os heteropolissacarídeos, eles contêm dois ou mais tipos diferentes de açúcares. Eles são compostos por dois ou mais tipos de monossacarídeos. E, novamente, os heteropolissacarídeos podem possuir cadeias lineares e também cadeias ramificadas. Alguns homopolissacarídeos, como o amido e o glicogênio, servem como formas de armazenamento de energia. Eles armazenam aqueles monossacarídeos que são utilizados como combustíveis. O amido, ele é um polissacarídeo de armazenamento de plantas e o glicogênio, um polissacarídeo de armazenamento em animais. Nós falamos sobre homopolissacarídeos que possuem função de reserva de energia, que é o amido e o glicogênio. O amido para plantas e o glicogênio para animais. Outros homopolissacarídeos, como a celulose e a quitina, atuam como elementos estruturais. A celulose, ela compõe as paredes celulares de plantas, e já a quitina, ela compõe o exoesqueleto de animais, como eu havia comentado com vocês no início da nossa aula, no segundo slide. O amido contém dois tipos de polímeros de glicose. Ele possui a amilose, que possui essa estrutura mais linear, e possui a amilopectina, que tem uma estrutura ramificada. O glicogênio é o principal polissacarídeo de armazenamento das células animais.
Como a amilopectina, que vocês viram que é ramificada, o glicogênio é um polímero de subunidade de glicose. Só que o glicogênio é ainda mais ramificado e ainda mais compacto que o amido. As dextranas são outros tipos de polissacarídeos. São polissacarídeos de bactérias e de leveduras. A placa dentária, formada por bactérias, é rica nessas dextranas, nesses polissacarídeos. Essas dextranas são moléculas adesivas que permitem às bactérias grudarem-se nos dentes e umas às outras, formando essa placa dentária. Além disso, as dextranas também funcionam como uma reserva de energia para bactérias. A celulose é outro polissacarídeo interessante. Ela é uma substância fibrosa, resistente e insolúvel em água. A celulose é encontrada na parede celular de plantas, particularmente em caules, troncos e todas as porções amadeiradas do corpo da planta. A celulose constitui grande parte da massa da madeira e quase a totalidade da massa do algodão. Nós falamos agora há pouco sobre o amido. Falamos que o amido é constituído por dois diferentes polímeros de glicose, a amilose e a amilopectina. Vocês se lembram que a amilose possui a estrutura linear, certo? A celulose também é um homopolissacarídeo linear e não ramificado. A celulose é constituída de 10 a 15 mil unidades de glicose, de D-glicose. Só que vocês já devem estar imaginando algo. Se nós digerimos o amido e, portanto, a amilose, por que nós não conseguimos digerir a celulose? É que existe uma diferença básica e importante. No amido, na amilose, os resíduos de glicose têm a configuração alfa. E na celulose, esses resíduos de glicose, de D-glicose, têm a configuração beta. E é por isso que nós não conseguimos digeri-la. A maioria dos animais vertebrados não consegue utilizar a celulose como uma fonte de combustível, como uma fonte de energia, porque elas carecem de uma enzima que quebra ligações beta 1,4. Mas nesse momento, quando eu falei de animais, com certeza vocês se lembraram dos cupins. Os cupins se alimentam de madeira, então eles se alimentam de celulose e eles digerem a celulose prontamente. Mas isso só é possível porque eles carregam em seu trato digestivo um micro-organismo simbiótico, que é o protozoário triconinfa. Essa triconinfa secreta celulase, que é a enzima que hidrolisa as ligações beta 1,4. Então, ambos se beneficiam. O cupim se beneficia porque ele consegue digerir o seu principal alimento e o protozoário também está se beneficiando, porque ele tem abrigo e alimento. Vamos falar um pouco, então, sobre os principais polissacarídeos. Aqui, inicialmente, temos o amido. Vocês devem estar se lembrando que o amido é composto por esses polímeros de glicose, a amilose e a amilopectina. Ambas são homopolissacarídeos, porque são formadas apenas por glicose, mas a amilose ela é linear, enquanto a amilopectina possui ramificações. A função desse polissacarídeo é de armazenamento de energia em plantas. Falando sobre armazenamento de energia, temos o glicogênio, que funciona como armazenamento de energia em células bacterianas e animais. Ele também é um homopolissacarídeo formado por glicose, só que ele é mais ramificado do que a amilopectina. A celulose é um homopolissacarídeo formado por ligações beta 1,4 de glicose.
seria extremamente semelhante à amilose, só que a celulose faz ligações beta-1,4, enquanto a amilose, ligações alfa-1,4. A quitina também é um polissacarídeo estrutural, um homopolissacarídeo, formado por N-acetilglicosamina, e tem essa função estrutural em insetos, aranhas, crustáceos, garantindo rigidez e força ao citoesqueleto. As dextranas também são homopolissacarídeos de glicose ramificadas e têm essa função estrutural em bactérias, garantindo a elas adesão extracelular. O peptídeo glicano é um heteropolissacarídeo, pois ele é formado por unidades de N-acetilmurânico e N-acetilglicosamina e tem função estrutural em bactérias, garantindo rigidez e força ao envelope celular. A agarose é um heteropolissacarídeo, pois é formado por unidades distintas de monossacarídeos e também tem uma função estrutural em algas, fazendo parte da parede celular. O ácido hialurônico também é um heteropolissacarídeo, pois possui monômeros monossacarídeos distintos. O ácido hialurônico também tem um papel estrutural em vertebrados, na matriz extracelular da pele e do tecido conectivo. E também tem função de viscosidade e de lubrificar as articulações. Então, meninos, eu gostaria de estar dando essa aula presencialmente, porque à medida que eu fosse abordando o conteúdo, vocês já iriam tirando as suas dúvidas. Mas como isso não é possível no momento, eu preparei uma atividade para fazermos juntos. Aqui eu quero que vocês respondam qual é o grupo carbonílico de cada molécula, de cada carboidrato, se é uma aldose ou uma cetose, como ela é classificada quanto ao número de carbono e a estereoquímica, se é um D-carboidrato ou se é um L-carboidrato. Vamos observar o primeiro monossacarídeo? Com relação ao grupo carbonílico, ele é uma aldose ou uma cetose? É uma aldose, certo? Porque a carbonila se encontra na extremidade, num carbono primário. Com relação ao número de átomos de carbono, nós temos nesse monossacarídeo 5 carbonos. Então, nós classificamos como uma pentose. E quanto à estereoquímica, lembrem-se que vocês precisam observar o centro quiral mais distante da carbonila. O centro quiral mais distante da carbonila é nesse carbono de número 4. Para onde está voltada a hidroxila? Para o lado esquerdo. Então, nós temos um L-carboidrato. Vamos ver no segundo monossacarídeo? O grupo carbonílico é uma cetona, certo? Então, nós iremos classificar esse carboidrato como uma cetose. Com relação ao número de carbono, nós temos um monossacarídeo com 6 carbonos. Então, vamos classificá-la como uma hexose. E quanto à estereoquímica, observem o carbono quiral mais distante da carbonila e ele está com a hidroxila voltada para a direita. Então, temos aqui um D-carboidrato. No último caso, nós temos novamente uma aldose, então, grupo carbonílico aldose. Quanto ao número de átomos de carbonos, nós temos um hexose, com 6 átomos de carbonos. E com relação à estereoquímica, aqui observando o centro quiral mais distante da carbonila, nós temos um D-carboidrato. Essa foi a nossa aula de carboidratos. Eu usei o livro que eu acredito que seja de cabeceira de vocês,
o Princípios de Bioquímica de Leninger, a 6ª edição. Eu preparei para vocês um chat na próxima aula. Então, no horário da nossa próxima aula, estejam no ambiente virtual de aprendizagem, que esse chat vocês poderão utilizar para tirar dúvidas, ok? Bons estudos e até a próxima aula!